Olá pessoal, então nosso primeiro bloco de Química 2 vai do dia 13 de abril até o dia 13 de maio. Então, nosso primeiro tema a ser trabalhado aí vai ser cálculos químicos, que está nesse primeiro bloco. A ementa da nossa disciplina durante o ano todo, né? Caso nós fecharmos todos os módulos, serão cálculos químicos, estudo das soluções, estudo da cinética química, estudo do equilíbrio químico e eletroquímica. Então vocês vão poder também acompanhar esses temas a partir do estudo das soluções até a eletroquímica, também pelo seu livro didático, e algumas vezes nós vamos trabalhar também exercícios também desse livro, tá bom? Então, no final dessa apostila nós temos uma avaliação 1, que deverá ser respondida e entregue à equipe do IFAM, quem morar nas comunidades, né? Quem não morar vai ter que enviar por e-mail, que é esse aqui, joão.souza@ifam.edu.br. Não esqueça de assinar seu nome na avaliação, destacar no final essa avaliação. Objetivos de aprendizagem desse módulo, desse primeiro bloco, né? Compreender as grandezas massa atômica, mol, massa molar, massa molecular, volume molar e constante de Avogadro nos cálculos químicos. Então, nós vamos ter algumas substâncias químicas que são formadas por átomos, né? E nós vamos conhecer a massa atômica de cada átomo, certo? Então, a gente vai iniciar pelo estudo dos cálculos químicos. Para definir a massa dos minúsculos átomos, os cientistas criaram um padrão, fatiando o átomo de carbono, certo? Então, o padrão da massa atômica, um átomo é tão pequeno que no final dessa frase existem milhões deles, né? Existem milhões de átomos, por exemplo, nesse pontinho aqui temos milhões de átomos. A maior parte da massa de um átomo está onde? No núcleo do átomo. No núcleo do átomo nós temos quem? Os prótons e os nêutrons, né? Os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga neutra. Bom? Mas, por isso, quando falamos em massa do átomo, consideramos apenas a massa de prótons e nêutrons. Não esqueça que massa é representada pela letra A do elemento e corresponde a essa soma de prótons mais nêutrons. Na tabela periódica, cada elemento químico tem a sua respectiva massa atômica. Quando nós falamos de massa atômica, nós estamos falando da massa de um átomo apenas. Então, mas essa medida é absurdamente pequena para ser expressa em qualquer padrão usado no dia a dia, como o grama, né? Então, nós não vamos usar para massa atômica a unidade grama, mas sim a unidade vai ser esse símbolozinho aqui, U, que vocês estão vendo aqui, vai ser essa parte do carbono. Em química, o padrão para expressar a massa dos átomos é a unidade de massa atômica, que vamos chamar de U. Uma unidade de massa atômica foi definida tomando por base o átomo de carbono 12. Nossa referência vai ser o carbono de massa 12. O isótopo de carbono que tem número de massa igual a 12. O átomo de carbono 12 foi atribuído arbitrariamente massa atômica de 12 unidades. Então, eu tenho, né, uma unidade de massa atômica equivalente a 1/12 da massa atômica do carbono 12. Então, isso quer dizer o seguinte: massa atômica em química, a massa de um átomo é expressa em unidades de massa atômica, U, que equivale exatamente a 1/12 da massa do isótopo do carbono 12. Na unidade comum corresponde, né, a 1,6605402 vezes 10 a menos 27 kg. Então, só um pedacinho de carbono. Então, aqui você tem o carbono, que é o padrão para a gente comparar as massas dos átomos. Unidade de massa atômica é cada um pedacinho desse aqui, uma unidade. Então, o carbono está dividido em 12 pedaços aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se eu tiver só um pedacinho desse, é como se eu estivesse comendo uma pizza, né? Um pedaço de pizza, do total de 12, 1/12. Então, esse 1/12 é uma unidade, é um U, certo? Unidade de massa atômica.
Então, quanto é que vale em quilograma um pedacinho desse de carbono? Vale 1,6605402 vezes 10 a menos 27 quilogramas. É muito pequeno. Então, veja que quando nós falamos de massa atômica, nós estamos falando da massa de um átomo apenas, tá bom? Um átomo. Por isso que o nome já está dizendo massa atômica. Então, os valores da massa atômica de cada elemento é tabelado e pode ser conferidos em uma tabela periódica. Então, na tabela periódica, você sabe, né, que nós temos lá, cada elemento tem sua massa atômica. Então, qual seria a massa do hidrogênio, do oxigênio e do cloro na tabela? Então, você vê essa representação na tabela. Esse número que está em cima, que é menor na tabela, é o número atômico, o número de prótons do átomo, tá bom? É a identidade do elemento, que nunca vai mudar. O hidrogênio tem massa 1,00794, é a massa atômica, é a massa só de um átomo de hidrogênio. Então, por exemplo, a massa atômica do hidrogênio é aproximadamente uma unidade. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser ter a massa de um hidrogênio, eu vou pegar um pedacinho de carbono lá, que é uma unidade. Já o oxigênio, o número atômico é 8, que é o número de prótons, e embaixo eu tenho a massa atômica dele, que é 15,99994, né? O que? U. Arredondando, você tem 16U. Então, isso quer dizer que a massa do oxigênio é 16 unidades, ou seja, essa massa atômica é 16 vezes 1/12, né, que é uma unidade, não é isso? Então, a massa atômica do oxigênio é cerca de 16 vezes maior que 1/12, né? Então, para eu ter a massa de um oxigênio, eu tenho que ter quantos pedacinhos de carbono lá? 16 pedacinhos de carbono, 16 unidades, para equivaler à massa de um oxigênio. Então, a massa do oxigênio é cerca de 16 vezes maior que uma unidade, né? E 1/12 do carbono 12, tá bom? Já o cloro, a massa dele é 35,45. Então, aproximadamente 35,5. Então, para eu ter, por exemplo, a massa do cloro, eu teria que ter 35 pedaços de carbono mais meio pedacinho de carbono 12 para dar a massa do cloro. Então, por exemplo, quando dizemos que a massa atômica do cloro é 35,5U, queremos dizer que a massa desse átomo é 35,5 vezes maior que a massa de 1/12 do carbono 12. Isso quer dizer que teríamos que ter 35 pedacinhos de carbono, né, para representar a massa desse cloro, ou seja, 35 pedacinhos mais meio pedacinho, né? Metade de um pedaço. Então, a massa atômica de um elemento vai ser o que? Vai ser considerada aquele número que aparece na tabela, por exemplo. Vamos pegar aqui a massa atômica do elemento, digamos, cálcio na tabela. Se a gente procurar na tabela periódica o cálcio, de símbolo Ca, um exemplo, a massa dele é 40U, certo? Isso quer dizer que a massa do cálcio é 40 vezes, né, 1/12. Ou seja, para eu ter a massa de um cálcio, eu vou precisar de 40 pedaços de carbono, né? Eu pegaria aqui 40 pedacinhos desse aqui, para dar a massa de um cálcio, certo? Então, nós estamos comparando sempre a massa do elemento com o carbono 12, que é o isótopo, né? O carbono 12. Isótopo, lembra que são os elementos que têm o mesmo número de prótons, não é isso? Então, a massa atômica que está na tabela periódica, ela é considerada, por exemplo, um cálculo que já foi feito lá, considerando a abundância desses isótopos na natureza. Por exemplo, a massa atômica de um elemento é a média ponderada das massas atômicas dos seus isótopos, né, que são massas isotópicas, tendo em conta a abundância relativa de cada um. Por exemplo, se eu quiser determinar a massa de um elemento, eu vou pegar, né, esse W aqui, que é a abundância, né, relativa em porcentagem desse isótopo, multiplicar, né, por essa frequência com que ele aparece, com uma porcentagem que ele aparece. Se eu tiver outro isótopo dele, eu pego aquela massa atômica, multiplico pela porcentagem. Se eu tiver um terceiro isótopo, multiplico aquela massa atômica pela porcentagem, né, e divido tudo por 100. Aí eu vou ter a massa atômica relativa, nós chamamos de relativa.
Então, a massa atômica de um elemento é feita dessa forma na tabela. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui a massa atômica do oxigênio, né? Calcule a massa atômica do oxigênio, relativa do oxigênio, tendo em conta os seguintes dados. O oxigênio de massa 16 tem uma massa aproximadamente 15,995 e aparece com frequência na natureza, 99,76%. Já o oxigênio 17, né, de massa 17, ele aparece com massa 16,999. A porcentagem dele na natureza é menor, 0,04. Já esse terceiro isótopo do oxigênio tem massa 17,999. A porcentagem é 0,20. Então, para eu encontrar a massa atômica desse oxigênio, eu pego o primeiro elemento aqui, que tem massa 15,999, multiplico pela frequência com que ele aparece, a porcentagem. Aí eu somo com o segundo isótopo, que é 16,999, multiplicado por 0,04. Né? E o terceiro isótopo, 17,999, multiplicado por 0,20. Divido tudo por 100, né? Multiplico, somo, isso daqui vai dar 15,999. Então, na tabela periódica, o oxigênio vai aparecer com essa massa, já considerando a abundância, né, desses isótopos, né, que são os isótopos, elementos iguais, né, oxigênio, 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 e número atômico mesmo, né? Só mudou a massa e a frequência com que eles aparecem na natureza, né? Então, a massa atômica do oxigênio na tabela é 15,99, certo? Então, quando eu digo assim, na tabela periódica, consulte a massa do ferro, né? Você vai encontrar que o ferro vai ter massa atômica, lá na tabela, 56 unidades. Isso quer dizer que já foi feito esse cálculo, né, para colocar essa massa 56. Quando eu digo, por exemplo, que o alumínio na tabela tem massa atômica 27 unidades, eu estou considerando já que esse alumínio já foi feito esse cálculo aqui para chegar nessa massa aqui de 27 unidades. Então, massa atômica é a massa que eu tenho para um átomo apenas, tá bom? Um átomo é muito pequeno, né? Muito pequeno. Assim como eu tenho a massa atômica, eu vou ter a massa molecular também, né? Outro termo usado em cálculos químicos, que é dada pela soma das massas atômicas de todos os átomos de uma molécula. Por exemplo, a glicose é C6H12O6, né? É a fórmula. Qual seria a massa molecular? Aí eu vou considerar que na tabela o carbono ele tem massa 12 unidades, tá bom? O hidrogênio ele tem massa 1 unidade e o oxigênio tem massa 16 unidades. Então a massa molecular, né, dessa molécula de glicose, apenas de uma molécula, tá bom? É a massa só de uma molécula, tá bom? Uma molécula ninguém enxerga, né? Então vamos pegar aqui, ó. Como é que eu calcularia isso daí? Eu pegaria o carbono, que aparece aqui, né? Eu tenho 6 átomos dele, então eu vou ter 6 vezes 12 unidades. Eu vou ter então aqui 72 unidades. Aí eu vou pegar o hidrogênio, que aparece na fórmula, que tem 12 hidrogênios, não é isso? Eu multiplico pela massa de hidrogênio, que é 1 na tabela. Então, vai aqui dar 12 unidades. E pego o oxigênio, que tem na fórmula, 6 vezes 16, 96 unidades. Somando isso daqui, eu vou ter a massa da molécula. Nessa molécula é constituída por carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, somando isso daqui, vai dar 180 U. Então, a massa molecular, vamos chamar de M.M aqui, massa molecular da glicose é 180 U. Ou seja, para eu ter a massa de uma molécula de glicose, eu precisaria ter 180 pedacinhos daquele de carbono, né? Vamos para outro exemplo aqui, né? Isso é chamado de massa molecular. Então, considerando essas massas, né, que ele considerou que 72,06, ele não arredondou, né, somando com 12, com 95,94, deu 179,04, mas a gente arredondar isso daí vai dar 180, certo? Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu tenha a molécula de água, né, um exemplo. Aí eu quero
determinar a massa da molécula de água, de uma molécula de água. Então, eu vou pegar o hidrogênio na tabela, que tem uma unidade, a massa do hidrogênio. O oxigênio, que equivale a 16 unidades. Então, a água ela é formada pelos átomos de hidrogênio, na qual tem 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. Então, tem 2 unidades. E o oxigênio, só tem 1 na fórmula, então aqui vai ficar 1 vezes 16, que é a massa do oxigênio, 16 unidades. Eu somo isso daí, eu vou ter 18 unidades. Então, essa é a massa molecular da água, 18U. Então, para eu ter, por exemplo, a massa de uma molécula de água, eu precisaria ter 18 pedacinhos de carbono daquele lá, tá bom? Então, isso é massa chamada molecular. Então, vamos também para falar, né, de outra unidade que eu tenho agora na química, que é o chamado mol, certo? Mol. O mol, o que seria mol para a gente, né, na química? Vamos chamar mol para a gente, vai ser uma porção. Vem da palavra latina moles, tá? Em latim quer dizer moles, certo? Essa palavra vem do latim. E isso significa para a gente porção. Porção de qualquer coisa, né? De qualquer material. Nós chamamos, portanto, mol de quantidade de matéria. Sempre na química, quando eu falar de quantidade de matéria, eu estou falando de mol, é mol. Tá? Se eu tiver uma quantidade de água, se eu tiver uma quantidade de gás carbônico, se eu tiver uma quantidade de calcário, uma quantidade de glicose, eu posso dizer que aquela quantidade representa, eu tenho uma quantidade de matéria ali, em mol ali, tá bom? Essa quantidade de matéria, ela vai servir para a gente, né, dizer que a massa de uma amostra, se eu tiver uma massa de uma amostra em grama, tá bom? E eu pego aquela massa em grama, divido pela massa molecular, eu vou ter a quantidade de matéria mol, tá bom? No termo que nós poderíamos usar aqui seria massa molar, não molecular, tá bom? Deixa aqui massa molar, certo? Mais correto. Então, massa molar para a gente seria isso aqui, ó. Deixa eu falar em massa molar para você entender o que eu estou falando aqui. Massa molecular, né? Vamos para o significado de massa molar. Tá bom? Bem aqui assim. Massa molar, o que seria? Já está dizendo, é uma massa que representa que eu tenho existente em um mol. É a massa em gramas de um material existente em um mol, tá bom? Então, essa massa molar, para a gente, vai ser quantas gramas eu tenho daquele material dividido por mol, pelaquela quantidade de matéria, nada em mol, certo? Então, grama por mol. Então, ela está relacionada com essa constante de Avogadro, que eu vou mostrar para vocês aqui logo abaixo, tá? E seu valor numérico é o mesmo que a massa molecular. Mas a unidade para massa molar tem que ser gramas por mol. Então, o termo massa molar quer dizer que nós vamos ter uma quantidade em gramas para um mol, certo? Isso é chamado massa molar. Por exemplo, como eu afirmei agora há pouco que a massa da glicose, né, molecular, a massa molecular da glicose, eu disse lá 180, né, que eu fiz aquele cálculo, 180 unidades, que é a massa de uma molécula. A massa molar, ela não vai ser a massa só de uma molécula, mas de um conjunto de moléculas, tá bom? Ela vai ser para a gente 180 gramas, mas por mol, certo? Tá bom? Então, quando eu tenho a massa molecular, eu posso passar para a massa molar, mas a massa molar é dada em gramas por mol. Quando eu digo que a água tem massa molecular 18 unidades, a sua massa molar será 18 gramas por mol. Por que isso? Porque nós vamos ter, por exemplo, essa chamada constante de Avogadro.
Cadê a constante? Tá bom? Um mol, tá bom? Pra gente, quando nós falamos, por exemplo, é usado para relacionar, né, quantidade de matérias, né, no caso, massa molecular, você usa comum para simplificar representações de proporções químicas no cálculo de concentrações de substâncias. Vamos fazer uma analogia aqui, ó. Uma dúzia a gente diz que é utilizada para descrever unidades, né? Uma dúzia no dia a dia quer dizer 12 unidades, certo? Então, se eu falar que eu tenho uma dúzia de balas, eu tenho 12 balas. Mas o mol, ó, com o mol é a mesma ideia, só que o valor não será 12, mas será uma quantidade de 6,022 vezes 10 elevado a 23. O que estiver sendo relacionado. Nós chamamos esse valor aqui, ó, um mol, na química vai equivaler a 6,022 vezes 10 elevado a 23, que é uma constante. Essa constante ela é chamada constante de Avogadro. Tá bom? Então, nessa quantidade, um mol eu tenho 6,02 vezes 10 elevado a 23 quantidades. Ou seja, eu posso dizer que eu tenho um mol representa 6,02 vezes 10 a 23 átomos, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, elétrons, é uma quantidade, tá bom? Então, esse mol, nós podemos sempre representar na química também por N minúsculo, tá bom? Que é a quantidade de matéria que nós vamos chamar. Essa massa será a massa em gramas da amostra, tá bom? Então, é a massa da amostra em gramas, tem que estar em gramas. Se não tiver, tem que passar para gramas. Se tiver em miligrama, passa para grama, quilograma para grama. E a massa molecular que ele fala aqui é a massa só de uma molécula, mas não é de uma molécula só, é a massa molar. É a massa que eu tenho em gramas por mol, de um conjunto de moléculas, tá bom? Então, aqui eu vou colocar aqui esse M maiúsculo de massa molar. Então, assim eu posso encontrar o número de mols, quantidade, massa em gramas do material dividido pela massa molar, certo? Então, nós vamos chamar, né, esse mol aqui de constante de Avogadro. Lembra que eu coloquei aqui, ó? Essa massa molar ela está relacionada com a constante de Avogadro. Por exemplo, quando eu digo, né, que a massa molar da glicose é 180 gramas, eu estou dizendo que eu tenho 180 gramas, né, por mol, para um mol. Um mol eu vou ter 6,022, né, como ele colocou lá, vezes 10 elevado a 23. Por exemplo, moléculas. Posso ter esse conjunto de moléculas aqui em 180 gramas, né? Isso aqui não é só uma molécula, isso aqui é um conjunto de moléculas, que é um mol. Tá? Então, em 180 gramas eu tenho um mol, mas eu tenho quantas moléculas de 180 gramas? 6,02 vezes 10 elevado a 23, que nós chamamos de constante de Avogadro, né? Então, pela definição, pode-se concluir que um mol de qualquer elemento terá sempre o mesmo número de partículas. Esse número é denominado constante de Avogadro, Na, que, com a aproximação de 4 dígitos, é igual a 6,022 vezes 10 elevado a 23 partículas para cada mol, Tá? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Se eu digo que na tabela o ferro ele tem massa 56 unidades, não é isso? Eu posso também dizer que eu tenho 56 gramas por mol dele, certo? Então, eu posso ter, por exemplo, 56 gramas existente em um mol de ferro, me referindo ao átomo e não moléculas, né? Então, quantos átomos eu teria aqui? 602. Posso considerar até 602 também, tá? Vezes 10 elevado a 23, vai depender do comando da questão. Então, quantos átomos, quer dizer, não moléculas, né? Porque eu estou falando só de ferro. Quantos átomos eu tenho em 56 gramas? 602 vezes 10 elevado a 23. Quantos átomos eu tenho em mol? 602 vezes 10 elevado a 23. Mas se eu quiser saber, professor, eu quero saber quantos átomos eu tenho em 5,6 gramas. Eu posso fazer uma regra de 3, chamar isso aqui de X. Ou então, quantos mols eu tenho em 5,6 gramas de ferro? Y. Aí eu posso fazer a regra de 3 e encontrar essas variáveis, tá bom? Beleza, então,
Aqui eu tenho, né, para essa avaliação de vocês, para vocês encontrarem, calcular as massas molares. Não esqueçam que as massas molares, elas são dadas em gramas por mol, né? Não esqueça desse detalhe também aqui, ó. Eu quero encontrar a massa molar do fosfato de cálcio. Então, eu vou considerar aqui cálcio. Lembra que na fórmula tem 3 cálcios, ó. 3 vezes a massa que eu coloquei aqui para considerar do cálcio, 40. 3 vezes 40, 120, certo? Aí fósforo, P. Quantos fósforos eu tenho aí? Olha, o 2 está dentro do parêntese, né? E o P está dentro do parêntese, 1P, e o 2 está fora do parêntese. Então, eu vou pegar 2 vezes 1 fósforo, 2 fósforos. 2 vezes 31, 62, né? E o oxigênio está dentro do parêntese, 4. Então, vai ficar 2 vezes 4, 8. 8 vezes 16, aqui vai dar 128. Se você somar isso daqui, vai dar 310 gramas por mol. Então, essa é a nossa massa molar do fosfato de cálcio, tá bom? Você pode fazer as outras. Então, a segunda está fácil, né? Aqui eu dei um exemplo para você calcular a massa molar do calcário. Você vai considerar que o cálcio tem um cálcio na fórmula, vezes 40, 40 U, né? Carbono na fórmula tem 1 vezes 12, 12, 12U. Oxigênio tem 3 vezes 16, 48U. Somou isso daqui, deu 100. Só que como eu quero a massa molar, né, é gramas por mol. Se eu pedisse a massa molecular, seria 100U. Né? Qual é a massa atômica do alumínio na tabela periódica? É só consultar a tabela periódica para saber isso daí. A terceira. Que quantidade de matéria temos em 270 gramas de alumínio? Atenção, para determinar o número de mols, dividimos a massa da amostra em gramas pela massa molar da amostra. Então, você vai na tabela, procurar na tabela quanto é a massa do alumínio, né? Se você encontrar lá, dá 27, não é isso? Então, quer dizer que isso aqui eu tenho 27 gramas por mol. Isso é a massa molar, né? Eu tenho 270 gramas de alumínio. Essa é a minha massa da amostra. 270 gramas de alumínio. Então, como é que eu encontro o número de mol? Que quantidade de matéria, mol? Eu chamo de N minúsculo mol, não é isso? Então, podemos fazer assim, ó, usar a fórmula. Número de mol é a massa da amostra dividido pela massa molar. Então, o número de mol, quanto é a massa da amostra? 270 gramas. Quanto é a massa molar? 27 gramas por mol. Então, bora determinar isso daí. Divida 270 por 27, dá 10. Aí corta grama com grama, vai sobrar só mol, né? 10 mols. Como é que eu poderia fazer isso aí também? Eu poderia pegar a massa molar, né? Dizer 27 gramas eu tenho 1 mol. Então, em 270 gramas eu tenho X. Então, vai dar 10 mols. Você pode fazer por regra de 3 também, certo? Aqui, quantos gramas temos em 5 mol de calcário? Então, aqui você vai achar a massa molar, por exemplo, do calcário. Utilize a massa molar do exemplo resolvido, que foi do calcário, né? Ao calcário, deu 100, né? 100 gramas por mol. Ele quer saber quantos gramas eu tenho em 5 mol. Então, você faz a regrinha. 100 gramas é 1 mol. Então, 5 mols vai ser X gramas. Então, veja que eu estou convertendo aqui, ó, grama para mol. É possível a gente transformar grama para mol, né? E é possível também a gente transformar mol para grama, tá? É possível a gente transformar mol para átomos, não é isso? Mol para molécula, certo? Seguindo lá a constante de Avogadro também, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, a sexta. Quantas moléculas temos em 90 gramas de água? Aí você vai achar a massa molar da água. Já determinou que a massa molar da água são 18 gramas por mol, né? Lá no início. Então, você faz isso. 18 gramas de água, eu tenho 1 mol de água. Então, 1 mol tem quantas moléculas? Se eu quero saber moléculas, né? 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Bom, então, eu quero saber, em 90 gramas de água,
eu vou ter quantas moléculas? X, pode armar assim. Então, seria 18 por 90 igual a 6,02 vezes 10 elevado a 23 sobre x, tá? Então, aqui dá 18x, né? 90 vezes 602, multiplicando aí pelos extremos aí, elevado a 23, x é igual a 90 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, dividido por 18, tá? Então, aqui vai dar 90 dividido por 18, ó, dá 5. Então, vai ficar 5 vezes 602 vezes 10 elevado a 23. Então, x é igual, 5 vezes 602 dá 30,1, né? 30,1 vezes 10 é 23. Aí lembra lá que o 30 é maior do que 10, para não deixar maior que 10, eu ando uma casa para a esquerda, vai ficar 3,01. Como eu andei uma casa para a esquerda, eu vou aumentar aqui uma unidade aqui. Se aqui era 10 a 23, vai ficar 10 a 24 moléculas. Como é que eu poderia fazer isso também, né? Poderia fazer assim também, ó. 18 gramas é 1 mol. 90 gramas tem X mols. Aqui, esse X daqui daria 5 mols, certo? Aí, como eu quero encontrar moléculas, né, e eu sei que em 1 mol eu tenho 6,02 vezes 10 a 23, é só eu pegar esses 5 aqui logo, ó, multiplicar por 6,02 vezes 10 a 23, e vai dar 30,1 vezes 10 elevado a 23, né? Ou 3,01 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Certo? Aqui eu tenho um probleminha para você achar a massa atômica, né? Utilizando aquela fórmula que eu mostrei. Então, o cobre consiste em dois isótopos. O cobre 62,96 e 64,96. Isso aqui é o 1, isso aqui é o 2, né? E a abundância isotópica 70,5% para esse, né? E 29,5% para esse 2 aqui, respectivamente. A massa atômica do cobre é... Para você achar essa massa atômica, eu vou pegar o primeiro, o 62,96, vou multiplicar pela porcentagem que ele aparece, 70,5, tá? Aí eu vou somar com o segundo isótopo, que tem massa 64,96, e vou multiplicar por 29,5%. Aí eu vou dividir isso aqui tudo por 100. Tá? Você vai chegar no resultado aí. Multiplica tudo por 100. Certo? Então é isso. Essa é a primeira parte.